Mateus capítulo 18, versículo 21 até o 35. Acompanhem aí na sua Bíblia a leitura. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, irmãos, se está escrito por isso, tem alguma coisa a ver com o que ele falou até agora? Tem. Então, continuando. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Coisa de hoje, bilhões de dólares. Aí você converte para real, aí você vê quanto deve ser. Dá R$4,20? Tá. Vê quanto que dá em real. Não tendo ele, porém, com o que ganhar, ou com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo. O que está escrito na sua Bíblia? Na minha está assim: e me perdoe, eu me arrependo, eu errei. É assim que está na sua? E tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, cerca de $4.000. 4 vezes 4, R$16.000, mais ou menos. Pouco mais. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. É muito diferente daquilo que ele falou para o rei? Não. São as mesmas palavras. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu quero falar com você que não acredita que perdoar as pessoas seja possível. Porque tem muita gente na igreja que nem se dispõe a perdoar porque acha que isso é um alvo inatingível. Ah, perdoar é uma coisa de outro mundo. Perdoar é uma coisa impossível. Perdoar é para as pessoas que são muito santas. Eu sou um pobre pecador, eu apenas fico olhando aqui para ver se Deus me abençoa de alguma forma, eu vou aos domingos, mas assim, perdoar é uma coisa muito difícil, uma coisa muito santa, uma coisa muito solene. Isso aí não é para mim não, isso é muito difícil. Mas sabe, há aquele grupo de pessoas que diz: eu sei que eu devo, eu sei que eu preciso, mas eu não sei como. Eu não sei como. E eu até já desisti. Porque perdoar é muito difícil. Nós sabemos que devemos perdoar. Mas quando a pessoa não se arrepende, e aí, o que a gente faz? Pastor, eu não vou perdoar o outro. Ele não se arrependeu. Pastor, eu não vou perdoar minha esposa. Ela não se arrependeu. Pastor, não vou perdoar a minha mãe. Ela não se arrepende. Pastor, não vou perdoar meu filho, minha filha. Ela não se arrepende. Como é que a gente faz para perdoar uma pessoa que não se arrepende? Será que a Bíblia tem algo a ensinar sobre isso? Esse texto fala exatamente disso. Tem gente que interpreta esse texto dizendo que Jesus aqui está ensinando que nós não somos salvos pelas obras, mas que a manutenção da nossa salvação depende das boas obras. Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi falar. Mas é disso que o texto trata?
porque Jesus começa a contar a história servindo-se de um por isso, e aí ele começa a contar a história. Então, para você entender sobre o que é o isso, você tem que entender a pergunta, tem que entender o que Pedro está perguntando, porque isso tem tudo a ver com perdoar pessoas que não se arrependem. Quer ver como? Mas antes eu gostaria de dizer qual é o tema dessa mensagem. Você já deve estar aí preocupado, pensando, pastor, não fala o novo tema da mensagem, amanhã tem grupo de discipulado, a Alba vai perguntar o tema e eu não vou saber. O tema da mensagem é possível perdoar pessoas que não se arrependem? Você acha que não é? É possível. É possível perdoar pessoas que não se arrependem. Como que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, transformando o perdão em um hábito. Mas o que eu quero dizer com isso? Você não entendeu nem que é possível perdoar pessoas que não se arrependem? Você não entendeu nem por quê? Preste atenção na expectativa dos judeus. Normalmente naquela época os rabinos ensinavam que todo judeu, todo israelita tem que perdoar até 3 vezes. A pessoa errou, chega lá e pede, perdoe. Aí você vai lá e perdoa. Criança tem que saber isso ou não tem? Precisa perdoar ou não precisa? O judeu ensinou a perdoar até 3 vezes. Quer dizer que se a pessoa erra mais de 3 vezes, ela não está arrependida. Pastor, vou perdoar o quê? A pessoa não está arrependida. Se ele tivesse arrependido, eu não fazia a mesma coisa sempre. Não é assim? O israelita está certo ou não está certo? A pessoa erra o mesmo erro mais de 3 vezes. Ela está arrependida? Ela não está arrependida. Aí Pedro fala, eu vou aumentar um pouco. 3 vezes é razoável? É. Mas vamos deixar agora para 7 vezes. Oh Senhor, lá vem Pedro. Até quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? O rabino ensinou até 3. Porque mais de 3 vezes a pessoa não está arrependida. Como é que eu vou perdoar? Não vou perdoar, não está arrependida? Aí Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso nos ensina sobre 3 erros que Pedro comete ao fazer essa pergunta e que nos ajuda a entender por que é possível perdoar pessoas que não são arrependidas. Quais são os erros de Pedro? Primeiro, ele não foi humilde. Pedro não fala, até quantas vezes o meu irmão deve me perdoar? Até 7 vezes? Porque ele não conta que ele vai precisar de perdão. Muitos de nós pensam assim. Com certeza você nem olhou esse texto. Sabe por que você nem olhou? Porque eu também não vi. Fui lá no comentário, a pessoa perguntou para mim, pastor, como é que você descobre essas coisas? Você descobre sozinho? Eu falei, não, meu irmão, eu vou lá no comentário e leio. É só eu que faço isso? Não. Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Carson, quando defende, sustenta no comentário dele a respeito de Mateus, a respeito sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é a mesma coisa que George Eldon Ladd escreveu até 1950. E aí? O Carson bebeu lá do Ladd, não foi? Se o Carson, que é o Carson, pode beber do Ladd, você acha que eu não vou beber do Wiersbe? Vou sim. É o Wiersbe que diz. Quais são os 3 erros de Pedro? Que ele fala e se você percebeu assim, eu também olhei, e não é que é? A gente nunca se preocupa quantas vezes a pessoa tem que nos perdoar. A gente pergunta quantas vezes eu devo perdoar. Porque eu não conto que eu preciso de perdão. Eu conto que eu preciso perdoar. Porque eu não conto que eu estou errando. Eu conto que os outros estão pecando contra mim. Normalmente nós agimos dessa forma. Você deve ter perguntado, deve ter falado, pastor, é difícil mesmo perdoar pessoas. Como é que eu faço para perdoar pessoas que não se arrependem? Mas e quando você é a pessoa que não se arrepende? Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos saber que nós às vezes precisamos de perdão. E a história não vai contar exatamente isso.
nós também precisamos ser perdoados. Pedro cometeu esse erro, ele não foi humilde. Segundo erro de Pedro, ele pôs limites no que é ilimitado. Ele pôs limites no que é ilimitado. Até 3 vezes? Até 7 vezes? Não, Pedro, até 70 vezes 7. O que quer dizer isso? Significa que não tem limites. O perdão não tem limites, porque o perdão independe da pessoa se arrepender ou não, porque ela parte de você, ela depende de você, ele depende da sua transformação, ele depende da sua vida com Deus. Ela não depende se a pessoa está arrependida. Eu não perdoo o outro porque ele se arrependeu, eu perdoo porque eu fui perdoado. Percebeu a diferença? Quando eu não dependo do arrependimento de quem me ofende, eu posso perdoá-la 3, 7 ou 70 vezes 7 ou mais. Porque não depende do arrependimento dele, depende do que Deus fez em mim. É isso que Jesus está ensinando. Terceiro erro de Pedro: não entendeu que perdoar deve ser um hábito, uma segunda natureza. Nós encontramos até quando? Não, até o momento que você parou de pensar em quantas vezes você deve perdoar. Você está entendendo, criança? Você está entendendo, adolescente? Não precisa da pessoa se arrepender para você perdoar. Precisa você andar com Jesus e saber que quando você anda com Ele, você adquire o hábito de perdoar. Você passa a ter o hábito de perdoar. E você não precisa perdoar seu irmão, e você não precisa perdoar sua irmã, e você não precisa perdoar seu amigo na escola, e você adulto não precisa perdoar as pessoas no trabalho. Perdoe até aquilo se transformar num hábito, porque você tem o hábito de transformar. Eu trabalho com uma pessoa chamada João. João corre, ganha campeonatos estudantis, ele é um adolescente. Ele possui o hábito de treinar rotineiramente. É até óbvio, né? Se é um hábito, é rotineiro, não é? Ele é um atleta, mas houve um começo. Houve um dia em que ele começou a treinar. Houve um dia que ele foi com esforço. Houve um dia que estava cedo, estava frio, e ele pensou: eu não vou. Não, mas eu vou sim. Ele desistiu de desistir. E foi correr. Até que hoje ele não pode parar de correr. Ele não consegue parar de correr, porque se tornou um hábito. Assim também, haverá um dia em que nós não pensamos mais em perdoar, porque perdoar já passou a ser a nossa natureza, e a gente passa a perdoar as pessoas e não pensa: ele me ofendeu de novo. Não, eu não estou contando quantas vezes ele me ofendeu, eu não estou contando quantas vezes ele se arrependeu, porque eu sequer conto que ele se arrependa, porque o perdão que eu dou porque eu recebi, não é porque ele está me pedindo. E eu tenho de montão, porque a dívida que me foi perdoada é muito grande. É isso que o texto está ensinando, é disso que o texto se trata. Então eu gostaria de aplicar, gostaria que você pensasse comigo. Estabeleça uma meta. Pensa numa pessoa que é difícil perdoar. Pensou aí? Pensou, criança? Sua mãe não me deu bala, ela me paga. Pensou nela? Pensou no irmão? Pensou no seu chefe? Pensou no seu colega? Pensou no seu subordinado? Que às vezes é subordinado, é o chefe. Estabeleça como uma meta: essa semana eu perdoo esse homem, e não passa de amanhã. Vou perdoar, porque o perdão não depende dele se arrepender, por isso eu consigo perdoar. O rabino não ia conseguir, porque dependia da pessoa se arrepender. Então ele falava: eu não posso perdoar mais de 3 vezes, porque mais de 3 vezes a pessoa não está arrependida de verdade. Mas você não depende do arrependimento do outro, porque o perdão que você dá porque recebeu de Deus. Mas eu também gostaria que você tivesse o seguinte discernimento: assim como Pedro, nós devemos saber que as pessoas precisam nos perdoar, e não apenas nós, e nós precisamos dessa humildade. O texto que segue a respeito da parábola do credor incompassivo, como vocês aqui, que é o credor impaciente, é o credor que não tem compaixão, é o credor que exige o pagamento de 4.000, embora tenha sido perdoado em bilhões de dólares. Nós também precisamos ser perdoados.
E a dívida que nós somos perdoados era impagável, como era essa também. Mas mesmo assim nós não fomos, então nós podemos perdoar. É possível perdoar pessoas que não se arrependem. Em segundo lugar, tendo consciência de termos sido perdoados. Sim, Jesus passa a contar a história do credor incompassivo. Palavreado difícil. Então vamos botar o credor sem compaixão, o credor sem coração, o credor que recebeu o perdão de uma dívida impagável, ele era um devedor. E segundo esse texto, parece que o rei foi fazer uma auditoria nas contas com seus governadores ou com seus coletores de impostos e descobriu que havia um desfalque. E era na casa de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. E aquele homem podia pagar? Não. O Senhor Jesus coloca aqui uma dívida impagável. Se ele trabalhasse todos os dias da vida dele, ele não iria conseguir pagar. Se ele vendesse suas propriedades, ele não iria conseguir pagar. Porque essa era uma dívida de uma cifra de estados, de países. Era, sabe, aquele PIB, trilhão. Era coisa assim. Era impagável. Ele era um devedor. Mas ele era orgulhoso. Se esse homem afamou 2 bilhões, o irmão acha que ele andava de Fusca ou de Maserati. Pastor, não sei o que é Maserati. Mercedes-Benz melhorou. E não é ônibus. E não é ônibus. Mercedes-Benz. Aquelas S não sei o que. Tipo, sabe que Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, andando lá, sabe o que é uma Mercedes? Pois é. Daquela lá é fraca, é melhor. O homem era acostumado ao luxo, o homem era orgulhoso, ele era vaidoso, então ele se prostra diante do rei e diz: eu vou te pagar. Ele não ia pagar nunca, mas ele fala que vai pagar, porque ele prefere falar que vai pagar do que dizer: eu estou arrependido, eu fiz isso mesmo, eu errei, o dinheiro era para entrar aqui, eu fiz caixa 2, e tem mais, tem caixa 3, tem caixa 4, minha mulher é laranja, meus filhos são laranja, meu vizinho é laranja, o meu servo é laranja, ele é milionário e não sabe. É isso aí. Ele tinha que reconhecer tudo isso, mas ele reconheceu? Não, ele não se arrependeu. Mas o que o rei fez? Perdoou mesmo assim. Os irmãos conseguem entender do que se trata esta parábola? Porque às vezes nós olhamos essa parábola e interpretamos como se fossem os crentes se convertendo e se arrependidos chegam ao Senhor e depois eles não conseguem olhar o arrependimento do outro. Não! Ele não se arrependeu. Ele não disse: eu estou arrependido, me perdoa. Ele não reconheceu seus erros. Ele não disse que era um ladrão, que era um corrupto. Ele não disse nada disso. Tem paciência comigo que eu vou te pagar. E aí o Senhor se compadece e perdoa a sua dívida. Mas esse homem tinha coração perdoado? Ele vivia o perdão? Não. Ele não vivia o perdão. Na primeira oportunidade ele encontrou um sujeito, e esse sujeito devia para ele $4.000. $4.000. E ele disse: eu vou te pagar. É fácil pagar $4.000? Diante de bilhões, qual que você prefere? Qual que você preferiria? Letra A, 2 bilhões de dólares, sua dívida. Letra B, $4.000. Dá para pagar $4.000? Dá para pagar, não dá? Dá para ele aceitar esse compromisso? Eu vou te pagar, tenha paciência. Dá para ele aceitar? Dava para ele aceitar? A dívida do homem era trivial. Como diz o povo do mundo, era dinheiro de pinga. Pinga é chique, claro, né? Tudo bem, não era dinheiro de pinga, era dinheiro de um vinho francês de $4.000. Pronto. Ainda assim, uma bebida. Um terno da alfaiataria suíça. Não era o dinheiro que tinha que vender a si próprio, vender a mulher, vender os filhos,
vender a propriedade e mesmo assim ainda a dívida ia ficar. Não era isso. Mas mesmo assim, ele sequer fala, tudo bem, vou te dar um prazo. O que o homem está pedindo é prazo, não é perdão. Ele não está pedindo perdão. Ele fala a mesma coisa que ele havia falado do outro. E o que o homem faz? Não vou te dar prazo nenhum. Para a cadeia. Naquela época, naquele lugar, dívida mandava para a cadeia. Está devendo, vai para a cadeia. Os irmãos estão percebendo a coisa? O outro perdoa, mas ele, diante de uma situação que ele poderia não apenas não exigir, mas simplesmente fixar um prazo, e ele não faz. Coração duro, coração terrível, gente má, e gente como nós tantas vezes somos. A pessoa pede uma coisa para você, pede uma coisa para mim, e a gente, por birra, por picuinha, não faz uma coisa que a gente pode fazer. Por quê? Porque a gente não perdoou. Pastor, hoje tomei banho, foi. Peguei uma toalha bem molhada, pus bem no travesseiro do meu marido, então da minha mulher. Por quê, meu irmão? Porque há 5 anos atrás ele fez isso, e até hoje eu faço isso todo dia. Não acontece isso pelo mundo? Acontece. Criança derruba o lápis e não quer catar e fala que foi outro, não é? Não tem isso? Tem isso. Tem que perdoar. Quando nós temos a consciência que Deus nos perdoou, nós conseguimos perdoar o próximo. Mas quando nós temos a consciência, se nós não tivermos consciência, não tem como perdoar. Se você já foi perdoado, e aquele que perdoou você erra, você olha com outros olhos, mas se essa pessoa, você nunca precisou de perdão dela, às vezes você olha de uma outra forma. E esse é um relacionamento que nós precisamos do perdão todos os dias. Relacionamentos como, por exemplo, participar de uma igreja. Meu irmão, se você estiver aqui pensando que eu nunca vou precisar do teu perdão, engana-se redondamente. Mas de tudo, não sobra nada. Você com certeza vai precisar me perdoar. E eu com certeza vou precisar perdoar você. E por isso nós temos que aprender a perdoar já. E ter o hábito de perdoar, porque aí fica menos doloroso. E aí nós vamos continuar marchando juntos. Já percebeu que tem gente que se ofende aqui, muda para lá, se ofende lá, muda para cá? Não, nós temos que parar com esse negócio. Nós temos que perdoar todos os dias. Até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Não tem conta. Porque é o meu hábito. É o seu hábito. Você tem o hábito de perdoar, você não precisa contar. Porque é um hábito. Você consegue perdoar seus filhos, seus pais, seu marido, sua esposa, seus colegas de serviço, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, seus irmãos na igreja. E vai perdoando por quê? Porque ele se arrependeu? Não, porque eu tenho o hábito de perdoar. E por que você tem o hábito de perdoar? Porque você foi perdoado. Você foi perdoado. Deus te perdoou. E o seu pecado era impagável. A sua dívida não tinha conta. Mas Deus mesmo assim te perdoou. Por quê? Porque Cristo morreu no seu lugar. É possível sim perdoar. E é algo que nós devemos fazer. O perdão depende do arrependimento, mas não da pessoa que te ofendeu, do seu próprio arrependimento diante de Deus. A oração do Pai Nosso não oferece apenas uma advertência, mas nos oferece também uma saída. Quando nós oramos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós não estamos apenas orando dizendo, Senhor, perdoa-me assim como eu perdoo, mas eu estou sempre lembrando, se eu peço perdão, eu tenho que perdoar. E aí tem que ficar sempre na nossa cabeça. E nós temos que orar todo dia ou não temos? Então, se nós temos que orar todo dia, nós temos que perdoar todo dia. Porque todo dia a gente erra, todo dia a gente peca, todo dia a gente precisa de perdão.
então a gente precisa também perdoar os outros. A nossa consciência de que Deus perdoou-nos nos permite perdoar os outros. Você tem uma real dimensão de quanto Deus lhe perdoou? Você sabe os seus pecados, quão pecaminosos eles são diante de Deus? Às vezes o problema está aí, você acha que a sua dívida era baixa, mas a sua dívida era alta e impagável por você. Por Cristo não. E Ele pagou sua dívida e te perdoou. Se você sabe o quanto você é pecador, você consegue perdoar o outro. Mas se você acha que você não é pecador, se você acha que você é perfeito, você acha que você não precisa de perdão, então o problema pode estar exatamente aí. Exatamente aí. É possível perdoar pessoas que não se arrependem. É possível, creia nisso. Interiorize isso. Aproprie-se dessa verdade e viva essa verdade. Nós falamos de duas coisas, agora nós vamos falar. É possível perdoar pessoas que não se arrependem, não dependendo do arrependimento do ofensor. Basicamente é algo que já tenho trabalhado, algo que já tenho falado até aqui. Permito-me ir mais rápido. Os judeus dependiam até 3 vezes. Pedro dependia até 7 vezes. O rei não dependia. Ele perdoou porque na sua natureza era perdoadora. O homem nem pediu perdão, ele já foi perdoando. Aí eu vou te pagar, vai pagar nada, eu vou deixar esse homem na prisão, ele vai ficar na prisão, vai ficar a mulher, vai ficar o filho. Não vão me pagar, estão perdoados. Estão perdoados. Eu aceito isso como um mau negócio. Não tem problema. Não vou te cobrar. Vá em paz. Mas o rei também, e o rei Jesus em especial, no versículo 35, ele exige que o perdão tenha origem não no arrependimento da pessoa, mas no meu interior. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O perdão brota do íntimo. O perdão não brota das circunstâncias externas, brota daquilo que vai no nosso peito, daquilo que vai no nosso coração. Por isso nós podemos perdoar. Por que o escorpião ferrou, meus irmãos? Quem ensinou o escorpião a ferroar? Por que uma pessoa, para livrar um urso de uma lata na cabeça, precisa ter muito cuidado? Por que um biólogo, quando vai capturar uma onça, vai fazer uma boa ação para uma onça, ele precisa primeiro fazer a onça dormir? Ele está com todas as boas vontades com relação à onça, mas a onça precisa dormir primeiro. Porque é da natureza da onça ser arisca, é da natureza do escorpião ferroar, é da natureza do urso ser violento com o homem por achar que nós estamos pondo ele a algum risco. Onde nasce o perdão nosso? Das circunstâncias? Ou o urso depende das circunstâncias para ser urso? Ou a onça depende das circunstâncias para ser onça? Ou o escorpião depende das circunstâncias dele para ser escorpião? De forma nenhuma, porque é dele, é da natureza dele. Da mesma forma, o perdão nasce do nosso coração, porque o nosso coração foi transformado. De onde nasce o seu perdão? Você está esperando as pessoas se arrependerem dos seus pecados e pedir perdão para você perdoar? Está errado. Está errado. O texto fala que está errado. É a Bíblia que fala, não é o pastor que está ensinando. Você tem de perdoar, mesmo que a pessoa que te ofendeu não peça perdão. Por quê? Porque você foi perdoado. Porque Jesus te perdoou. Porque Jesus se reconciliou com você mesmo quando você nem queria papo com Ele. Nem queria conversa com Deus. Mas Ele fez isso. Não depende da resposta que você vai receber. Às vezes a pessoa ainda vai dar risada na sua frente. Fala, eu te perdoo, fulano, a pessoa ainda vai rir. Não preciso do teu perdão, mas ao seu. Está dado. E eu não aceito de volta. O exemplo que lemos nos ensina porque é possível perdoar. Porque depende de nós, não do outro. Depende do que Deus está fazendo na nossa vida, não do outro se arrepender. Nós sabemos que devemos perdoar. Mas como fazer isso? As boas notícias: é possível perdoar pessoas que não se arrependem, transformando o perdão em um hábito, tendo consciência de ter sido perdoado e não dependendo do arrependimento do ofensor. Você ainda pode dizer que é difícil, mas eu lhe garanto que é possível. Se você vai transformar isso na sua vida ou não, como dizia antigamente, são outros 500, mas sabe que é possível. Agora ele pergunta, não vale a pena tentar?
para conviver com as pessoas? Pensando de forma pragmática, se você não quiser pensar de forma teológica, baseado naquilo que Deus fez com você. Pensa então como seria agradável ter uma casa onde as pessoas se perdoam. Pensa como seria agradável ter uma casa onde as pessoas sequer precisam se arrepender para serem perdoadas. Pense como seria agradável se você que ofende o outro pedisse de se arrepender e se perdoasse, como seria mais fácil para o outro também. Pense como seria bom uma família onde há perdão. Pense como seria bom uma igreja onde há perdão. Às vezes você está assistindo essa mensagem não aqui conosco, mas no YouTube. Pensa como seria boa a igreja que você frequenta se as pessoas se perdoassem. Por que não começar por você? Por que esperar pelo outro? Comece por você. Essa mensagem é para você também. Essa mensagem é para você que é criança e que precisa perdoar e que precisa pedir perdão. Essa mensagem é para o adulto, essa mensagem é para o ancião. Eu não preciso pedir perdão, eu já sou velho, os outros que me engulam. Ninguém é obrigado a te engolir, não. Assim como ninguém é obrigado a me engolir. A gente, por vezes, é indigesto. Se tivesse pelo menos um temperinho melhor, mas nós não temos tempero, não. É goela abaixo, nem um copinho d'água. É difícil, porque nós normalmente pensamos em que os outros têm. Nós temos que perdoar os outros, mas não que nós precisamos ser perdoados. E nós precisamos. Experimente, faça um compromisso, faça um teste. Abra a mão nos próximos 3 dias de se vingar, ou de murmurar, ou de reclamar, ou de resmungar. Perdoe até virar um hábito. Mas comece hoje. Testa até quarta-feira. Se você estiver ouvindo essa mensagem na quarta-feira, joga mais 3 dias para frente, pelo menos. E depois me diga, mande um e-mail. Faça um comentário lá no final. Não sei se está habilitado para comentários das pregações. Mas faça um comentário, manda um e-mail. Pastor, que negócio é esse e-mail? Só sei falar o WhatsApp. Manda o WhatsApp da igreja. Se comunique conosco, fala, foi difícil, mas eu consegui. Chega aqui no próximo domingo e fala depois do outro: pastor, tentei, fiz um teste, consegui. Fazia anos que eu estava brigado com fulano, esperando que ela se arrependesse. Eu entendi que não precisa do arrependimento dela, porque eu preciso perdoar por aquilo que Deus fez em mim, não porque ela se arrependeu. E veja como Deus vai abençoando a sua vida e você vai se desprendendo da mágoa, da ansiedade e por vezes até curando a sua alma de enfermidades antigas e não tratadas porque faltou perdão. E que Deus assim te abençoe. Experimenta. Perdão não depende dos outros. Perdão depende daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém.